Uau, eu sempre gosto de falar sobre experiência, tudo aquilo que eu vou vivendo, todas as situações as quais o grande Criador do Universo oportuniza que eu venho viver sem experimentar. Eu iniciei uma série de exercícios aqui após o meu pedal e eu percebo o seguinte: cada dia que a gente chega aqui nessa academia, que é intitulada Academia do Idoso, é uma cidade pequena do interior, onde tem poucas opções de lazer, de exercício, poucas opções para que você realmente possa usufruir de uma qualidade de vida melhor. Aí eu percebo o seguinte: a cada dia que você chega, essa destruição aqui, ó, aparelhos quebrados, aparelhos destruídos, e a gente reflete o seguinte: tudo isso, quem faz essa destruição aqui são os jovens. E aí eu acredito o seguinte: alguém ainda fala que os jovens são o futuro da manhã. Eu acredito que se nós dependermos de um futuro melhor baseado nessa juventude que vem aí, realmente a gente viverá uma situação mais caótica do que a que estamos vivendo agora, porque é inadmissível, caramba, a consciência que o ser humano está vivenciando no momento. Eu falo de falta de consciência, na verdade, porque consciência é quando você faz coisas legais, quando você pratica o bem, mas o ser humano ele está agindo de uma forma totalmente irracional. É muito contraditório o que o ser humano fala e o que o ser humano faz. As pessoas falam muito em qualidade de vida, as pessoas falam muito em amor, as pessoas falam muito em respeito, mas a gente percebe o seguinte: que a atitude das pessoas não são congruentes com as realizações dela, com as atividades delas, porque caramba, tá isso aqui, ó, isso aqui é construído com dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro do povo, que é gerido por um prefeito, por um governador, por políticos. As pessoas deveriam cuidar disso aqui, as pessoas deveriam zelar, as pessoas deveriam cuidar disso aqui como se fosse um instrumento da sua própria casa, da sua própria residência, um equipamento de musculação particular. Mas o que é que acontece? As pessoas optam por destruir. E me chama muita atenção, eu vivo aqui nessa cidade com apenas 35 mil habitantes, a gente vai gravar um vídeo em um determinado lugar, uma praça, tem 5 bancos. Em menos de um ano a gente não consegue mais enxergar os bancos, é como se os bancos tivessem sido roubados daquele local, mas não, as pessoas conseguem destruir bancos de cimento ao longo do tempo. As pessoas conseguem destruir uma academia como essa aqui, que a gente olha, já tem vários equipamentos completamente danificados, e não é culpa de quem pratica exercício, que eu observo as pessoas que aqui praticam suas atividades físicas, elas zelam do patrimônio. O que acontece é o seguinte: são os irresponsáveis que nem se utilizam desses equipamentos e que destrói. Então a mentalidade do povo brasileiro é a mentalidade medíocre. Eu falo muito sobre mediocridade, eu falo muito sobre mudança de comportamento, eu falo muito sobre vivermos uma nova experiência de vida, e eu acho muito difícil a gente educar essa juventude para que elas no futuro elas sejam alguém melhores do que nós somos, porque pela primeira vez na história o coeficiente de inteligência, o QI dos filhos, vai ser 50% menor do que o QI dos pais. Então, caramba, imagina aí uma geração como essa aqui, que só faz merda, uma juventude que realmente não gosta de ler, uma juventude que não busca conhecimento. Então, o que é que nós vamos esperar dessa juventude? O que é que a gente pode esperar do futuro? Eu, particularmente, eu faço igual aquele ditado que diz: eu lavo minhas mãos para o futuro. Eu busco muito viver o presente, viver o aqui, o agora, porque é aqui que eu me encontro. E eu percebo o seguinte: a gente não vai poder fazer muita coisa porque nós vivemos uma doença crônica a nível social, nós vivemos uma doença crônica generalizada, uma falta de cultura. Eu percebo o seguinte: as pessoas saem das suas casas e elas colocam os cachorros para fazer suas necessidades aqui. É uma praça onde os idosos fazem exercício físico, ou seja, a gente está buscando saúde, a gente está buscando respirar puro, nós estamos buscando a melhor qualidade de vida. Aí vem alguém, sai da sua casa, vai passeando com o cachorro, chega aqui, coloca para fazer as necessidades, coloca para sentar no banco, e fora os cachorros de rua que a gente já tem que enfrentar uma calamidade nas cidades do interior. Então, pô, o que é que eu vou esperar do futuro? Eu espero da minha vida, porque se eu olhar hoje onde eu estava e onde eu estou hoje, em termos de mentalidade, em termos de visão, em termos de consciente emocional, a minha vida tem mudado muito, porque antes eu me preocupava pra caramba com essas situações aqui. Eu já trabalhei em emissora de rádio, fazia programa de jornalismo, já fui até ameaçado de morte diversas vezes. Por quê? Porque eu combatia tudo isso aqui. Eu combatia o vandalismo, eu combatia o roubo, eu combatia a corrupção, mas eu percebi, analisando muito a situação do Brasil,
que a corrupção, que o vandalismo, que tudo isso é sistêmico e que o sistema gosta de tudo isso. O sistema, ele se alimenta das pessoas medíocres, o sistema se alimenta da desordem. Parece uma fantasia isso que eu estou falando para você, mas começa a pesquisar que vocês vão entender. O sistema gosta do roubo, o sistema gosta da corrupção, porque alimenta a engrenagem. Se a engrenagem fosse toda organizada, não teria tanto lucro com empresa de segurança, não teria tanto lucro vendendo uniforme para a polícia, não teria tanto lucro vendendo armas. Se nós não produzíssemos a guerra, não precisaria existir a indústria de caças. Se nós não produzíssemos a doença, não precisaria existir a farmácia e tantos médicos. A questão é, a gente nunca previne a causa, a gente busca sempre o efeito, a gente nunca vai mudar essa sociedade. Por quê? Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, eles não buscam a causa está na má criação, a causa está na má índole, a causa está na falta de punição. O Brasil é um país onde, se você é corrupto, você é vândalo, você ganha premiação, se torna presidente da República. Então, é o seguinte, quanto melhor, pior. Então, o que é que a gente vai poder exemplificar esses jovens? Se você cometer delito no Brasil, te dá a condição de ser presidente da República. Então, você não tem como falar para um jovem, olha meu filho, não faça o mal, porque o mal você vai ser punido. Eu estava essa semana em casa no domingo e uma jovem com som na altura de um paredão, e na música dizia assim, você vai ter que aprender a respeitar o homem mau. O que é o homem mau? No meu tempo, a minha mãe me educou para que eu respeitasse o homem do bem. Hoje as músicas educam seus filhos para que os seus filhos possam respeitar o homem do mal. Então, a gente vive uma crise de identidade muito grande, uma crise moral, ética, psicológica. O brasileiro está totalmente descoordenado, o brasileiro está totalmente doente, está insano, e isso tudo vai promover os resultados no futuro. Então a gente não pode reclamar. O que eu faço é o seguinte, mudar minha forma de agir, de pensar e de viver. Sucesso sempre. Uau!